conflitos, dificuldades e traumas que acontecem no sistema familiar, tá? Vão formar em nós crenças tóxicas. E elas vão estar nas nossas memórias impregnadas e vai passar de geração em geração. Além de que vai estar na memória do cérebro, dos nossos órgãos e dos tecidos do nosso corpo. Então, você imagina o seu órgão, o seu pâncreas, ouvindo o tempo inteiro essa voz tóxica dessa crença. Essa crença é um pensamento que tem uma química correspondente, você sente mal-estar, ela é tóxica. E quando ela é trauma, é uma dificuldade, é uma coisa tóxica. E isso, o seu órgão, ele está escutando um dia e noite. Se você pensar numa coisa de um fígado, escutando isso o dia inteiro. Então é isso que nós vamos falar sobre essa memória celular tão séria. Além de repetir nas próximas gerações, ela vai estar fazendo, nossos órgãos estão escutando esse diálogo, essa voz dia e noite. É muito sério. Então, é daí que a gente vê que eu quero apresentar para vocês estarem lendo, é quando o corpo diz não. É por essa voz tóxica não trabalhada, né? Então, o Gabor Maté, ele é um médico de família e ele é o maior especialista nessa situação de traumas, entende? Então, ele pôs 3 pontos. É como é perigoso uma pessoa que virou um adulto, era uma criança que nesse sistema familiar, se abandonar, não trabalhar essas crenças tóxicas. Como é perigoso. Né? E segunda coisa, ele fala que a doença física é a desordem do sistema familiar. Tá? E ele fala que o impacto das emoções tóxicas que tem tudo a ver no câncer, na diabetes, na artrite, nas doenças cardiovasculares. Tudo está uma relação muito grande. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro aqui, quando ele falou assim, como é perigoso a pessoa que se abandona. Um paciente dele chegou para ele e falou assim, olha, eu faço muito exercício de força. Eu como low carb, se não fosse a cetogênica até, de tão boa que é a alimentação dele. E ele fala assim, como apareceu esse câncer em mim? Aí vai fazer a história familiar dele, onde ele estava dentro dessa história familiar dele, tinha um trauma que ele nunca deu atenção. Ou seja, nunca trabalhou essa situação. E tem um método de trabalhar uma crença tóxica. E nesse método é preciso trabalhar, eu quero apresentar o segundo livro, que é o livro que eu escrevi e faço esse trabalho. Dentro da terapia sistêmica familiar, não é só olhar a dinâmica, precisava ter uma complementação. Não adiantava eu conhecer a história só. E ele aparecia. A memória inconsciente, vinha essa crença, vinha a disfunção da família, vinha o trauma, certo? Estava ali à tona, mas eu falar só dele, eu conhecer uma vez só, não. Eu tenho que criar novos registros, eu tenho que criar um novo caminho neural dentro do meu cérebro, novas conexões neurais, e eu escolhi os novos registros da mente inteligente de Cristo, que é tirado da mente de Deus, do DNA de Deus em nós, do nosso Criador. Eu vou ativar isso. Então, eu vou fazer novos caminhos neurais, porque a gente só desconstrói uma crença tóxica construindo uma nova para substituir. E essa nova, se eu escolho com uma energia saudável, uma energia mais alta, as conexões dela, os brilhos das sinapses que tem nas conexões entre os neurônios, vai ser fortalecido por uma técnica que a gente vai fazer e que exige 5 passos, certo? E nessa técnica, quanto mais eu tenho consciência, quanto mais eu foco, quanto mais eu escrevo sobre aquele item em ação, certo? É uma sequência de disciplina diária, tem uma sequência de dias, não posso pular nenhum dia. Então, eu estou formando uma nova crença. E só quando eu formo essa nova e vastas conexões de neurônios, que vai nascer uma nova crença. Aí as luzinhas das outras crenças vão apagando, enfraquecendo e vai sumindo do nosso cérebro, dos órgãos. Então, você viu que é muito sério. Foi isso que
ele descobre que as pessoas se abandonam. Ela fala do problema só, né? Ela sente mal-estar com aquela crença tóxica, ela fala, mas só falar não adianta. Ela precisa reprogramar, ela tem que ter um novo caminho. Então, eu achei tão importante porque eu senti isso como dentro da minha dinâmica familiar, eu senti isso no meu corpo. Então, foi quando nasceu esse trabalho. Esse trabalho, a gente precisa de acompanhamento. Eu preciso de pessoas que me dão suporte emocional, motivação, orientação, porque você desiste, você esquece, está um pouquinho melhor, sabe? Então, a gente tem que enfrentar aquela coisa tóxica, não dar nome para aquilo, enfrentar que aquilo é seu. E quando a gente está com mal-estar, quando você está mal, você põe culpa em todo mundo. No sócio, na esposa, nos filhos, você põe no sistema que está ruim, no país. E é assim que a gente vai aliviar. A gente vai ter vícios para aliviar. A gente vai ter compulsões alimentares para aliviar. Daí eu não trabalho a crença. Ela volta mais forte. Então isso é tão sério. E vai precisar desse acompanhamento. Um personal, um coach ali te treinando, né? Só assim a gente vai poder um dia falar assim, quando meu corpo diz sim, para a vida, uma vida leve, alegre. E isso eu preciso escolher os novos registros. E eu escolhi o da mente de Deus. E eu queria apresentar os 2 livros para vocês.